Ora então, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma edição do Espaço do Fontes aqui no SmackDown e no Wrestling.pt, a edição 154 e é uma edição especial por duas razões. A primeira delas porque marca aqui uma passagem a um 2.0, que ainda não é bem um 2.0, ainda será um 1.80, 1.90, relativamente às entrevistas, que antes eram feitas apenas e só por Skype, e agora passam a ser feitas através do OBS também, tal como os vídeos do Espaço do Fontes. Esta é a primeira razão, porque a segunda é o meu especialíssimo, o meu enorme convidado, Afonso Malheiro. Muito obrigado por teres aceito esta entrevista. Ora, obrigado eu, e é assim, sempre que precisares de uma cobaia para novas experimentações, versão 1.2, 1.3, I'm your guy. Muito obrigado. Olha, que esta era uma entrevista que eu não tinha a certeza que algum dia fosse fazer. Portanto, agradeço do fundo do coração estares aqui, porque tu sabes que era uma entrevista que eu queria muito fazer e, portanto, estares-me a dar essa oportunidade. Agradeço-te mesmo, a falar muito a sério. Eu também estou contente de estar aqui, portanto, bora lá. Vamos fazer dinheiro, que é aquilo que se faz no wrestling. Ora, imenso, ora aí está. Vamos a isso então, e começava por tentar perceber como é que o Junior Malheiro, o Little Malheiro, com, não sei, 14 anos, 15 anos, 16 anos, olhou um dia para a televisão, julgo eu, com quase toda a certeza, para a televisão e disse: isto que eu estou a ver é estranho, mas interessa-me. O que é isto? Como é que começou esse fascínio pelo wrestling? Agora, muito rapidamente, que eu acho que já falei algumas vezes disto, a ideia é: olhas para a televisão, vês Papa Shango contra Big Boss Man e agora já foste apanhado, simplesmente, não é? Agora vais ter que fazer alguma coisa com isto. Sempre fiquei fã da modalidade desde aí, lembro-me uma vez até fui com o meu pai a Londres, voltei de lá com alguns VHS, de pay-per-views antigos. Pedi à minha mãe para escrever, na altura era a Silver Vision, que era o estadista de VHS da WWE. Eu lembro, sim, eu lembro. Para eles enviarem um catálogo, e depois a partir do catálogo fui pedindo mais cenas. Portanto, a minha mãe a sangrar dinheiro com os meus vícios. Pronto. E depois, olha, cá estamos. Acho que é a progressão natural do Papa Shango, Big Boss Man, para hoje falo eu. Olha, o círculo fecha. Ganhaste-me em Papa Shango, portanto, a partir daí já não era preciso mais nada. A verdade é esta. Olha, e como é que fazes a transição? Porque uma coisa é, como qualquer um de nós, como eu, por exemplo, ser fã do wrestling, e como é que fazes a transição para espera lá, que eu até gostava de fazer isto, juntar aí uma malta. Eu não sei se foste tu que juntaste, ou se te foste juntar a alguma malta para criar alguma coisa, para criar um projeto pelo menos a sério, um projeto que fosse a sério, consistente, acerca daquilo que era o wrestling. Como é que se faz essa transição? Acho que se faz um bocado como cada um de nós fez até chegar ao grupo do WPEG. Por exemplo, eu e o Pegas andámos um pouco perdidos à procura de um grupo que não só gostasse do wrestling, mas tivesse os pés assentes na terra. O Pegas descobriu o Bemer, o Corvo e o Pavão um pouco antes de mim, e depois ele tratou um pouco de fazer as apresentações. Okay. E eu, quando os conheci, percebi: ok, esta malta tem cabeça, deve dar para fazer alguma coisa com eles. E eles estavam exatamente a dar os últimos passos antes de lançar o que na altura era a Academia Wrestling Portugal. Okay. Só que como se começou também a pensar em espetáculos ao mesmo tempo, depois deu para perceber que eu era capaz de me encaixar ali na parte em que os ajudava a gerir e depois ajudava a escrever, porque eram as minhas áreas. Eu estava a estudar escrita, acho que na altura já tinha uma licenciatura em gestão quando os conheci, portanto era onde eu me encaixava, era onde fazia sentido, e eles também me deram essa oportunidade. Ok, foi ali recíproco, não é? Olha, e quando tu tomas essa decisão, pode não ter sido uma decisão tão consciente assim para o futuro, terá sido uma decisão, vamos lá ver o que é que isto dá, mas já pensavas que ias entrar, ou pelo menos já tinhas o objetivo, o horizonte, era ser um projeto realmente a sério e em que vocês fizessem coisas a sério, mais do que um hobby de fim de semana ou o que quer que fosse? Deixa-me só dizer-te uma coisa. No que toca a wrestling português, tu usares a expressão fazer coisas a sério,
Pode ser de tudo desde... não, agora vamos arranjar uns colchões melhor para cair, até... Não, vamos tentar arranjar um programa de televisão. A minha ideia é, quando me meto numa aventura destas, não estou tão preocupado com até onde é que vamos. Estou mais preocupado com, se o objetivo é este, vamos fazê-lo tão bem quanto possível. Okay. Da primeira vez do chamado WP Clássico, o grande objetivo é, vamos ver se conseguimos... Uma coisa, tropeçámos um bocado no objetivo de vamos tentar pôr isto na televisão. Vamos fazer shows numa quase linguagem de programa televisivo. O que, olhando para trás, depois uma pessoa aprende com os erros. É muito difícil de fazer funcionar com uma estrutura tão pequena e sem orçamento e claro etc. Que sim. Tanto que nós ficávamos 6 meses, 7 meses, 8 meses à espera que nos dessem a footage do show para nós podermos editar. Aconteciam coisas deste género. Ok. Foi um objetivo para aquilo que nós sabíamos fazer na altura, era simplesmente demasiado ambicioso, tanto que para mim, para o meu trajeto específico, o que correu mal foi exatamente isso. Era demasiado trabalho, é um ónus demasiado grande para os recursos que havia disponíveis. Agora, no WP Batalha, os pés já estão mais assentes na terra, o objetivo já é, caralho, o que nós fazemos bem, teoricamente, dependendo da pessoa a quem perguntas, é o show em si, é divertir as pessoas com o wrestling. Sem dúvida. Portanto, vamos nos concentrar nisso, que é, podemos usar a mesma linguagem da outra vez, que é, as histórias têm continuidade entre os vários shows, mas é uma coisa adaptada aos recursos que temos, que é, não é um programa televisivo, é um house show. O programa, aquele papel que está na tua cadeira à tua espera, pode dar enquadramento se não tiveres vindo ao último show. Mas é muito mais giro se vieres a todos. Porque não, é uma série ao vivo, no fundo. E não temos de estar preocupados com quando é que o cameraman nos dá a footage, agora temos aqui 4 ou 5 meses à espera, depois vamos ter que editar isto numa semana, porque senão nunca mais. Já o brevemente, basicamente, era o mínimo da altura. Então, quando é que eu jogo uma coisa? Brevemente. Fica atento. Quer dizer, ele já vomita, já nem consegue levar nada a sério. Uma das coisas que eu queria que acontecesse nesta é, vamos focar naquilo que, por um lado, é razoável e, por outro lado, é aquilo que nós gostamos realmente de fazer. Não vamos entupir isto com... agora vamos tentar pôr isto na Sport TV. Claro, sim. Respondi à tua pergunta. Qual era a pergunta? Não faço ideia. Era exatamente isso. Foste lá. Olha, e a minha questão seguinte, eu sei que isto pode parecer muito generalista, mas eu faço-te a questão mesmo desta forma e depois já te digo a perspectiva sobre a qual a estou a fazer. A questão é, como é que nasce um booker? Esta é a questão, mas depois faço-te... Cesariana. Segundo esta perspectiva, tu para seres booker, portanto, não basta apenas escreveres bem. Tu sabes que vais ter que vender um produto, sabes que vais ter que criar histórias, imagino eu, apesar disto também não ser sempre verdade, mas mais simples para quem não está no main event, mais estruturadas para quem está no main event, vais ter que juntar a aerial com comedy, com freaks, em alguns casos. Portanto, no caso do WP, por acaso, não aconteceu muito, mas tens companhias de wrestling onde tens realmente, vais daqui a aqui, vais de cima ao baixo. Portanto, nem sempre vais agradar a toda a gente, portanto, tu quando pensas eu vou ser booker, eu vou escrever, já tens em conta estas coisas todas ou fazes mesmo pelo prazer da escrita? Tu disseste que ias dizer qual era a intenção da pergunta. Não, primeiro, porque a questão... ok. Então, qual é a ideia? Eu acho que toda a gente chega a booker de formas diferentes. O Vince Russo foi, por exemplo, porque o Vince McMahon já não sabia para que lado é que se havia de virar e pronto, começou a dar ouvidos ao gajo que dizia, não, isto é giro, é trash TV, é reality TV, isso é que está a vender. Depois tens outras pessoas que já estão há tanto tempo no business, que são as pessoas que têm a confiança de quem está nos bastidores, então são eles que se põem no lugar do condutor.
Eu acho que aquilo que foi acontecendo progressivamente comigo foi isso. Eu vejo as coisas muito com um conceito que me ensinaram, acho que foi em economia, ou uma daquelas cadeiras em que eu já não me lembro de nada do que aprendi, tipo estratégia empresarial, uma coisa qualquer. E esse conceito era vantagem competitiva. Okay. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que todos nós somos bons em determinadas coisas, mas quando entramos para um mundo em que competimos com outros, o sítio onde nós nos queremos encaixar é o sítio onde competitivamente há uma distância maior entre aquilo que nós fazemos bem e os outros. Okay. E a minha maior vantagem competitiva não era propriamente a dar bancos no ringue, era na parte da gestão, era na parte criativa. E isso foi se tornando gradualmente cada vez mais óbvio. E depois tens uma coisa que é, como tu estavas a dizer, a confiança que as pessoas têm em ti é muito importante. Se as pessoas não confiam em ti, mais cedo ou mais tarde és posto de parte. O outro grande teste, pelo menos para mim, e eu tentei, à medida que me ia perceber que isso era importante, usar isso quase como uma arma a meu favor, é: tu tens à tua frente, se tu tiveres um roster de pessoas já bastante adultas, tens pessoas que podem, eventualmente até podem não perceber tanto quanto tu percebes do booking, mas percebem muito mais da personagem delas do que tu. E mesmo que não percebam tanto de booking, eu trabalho com pessoas que percebem tanto de booking e de escrita como eu, se não perceberem mais, elas vão ter perspectivas que tu não tens e vão descobrir erros que tu não descobres. Por isso, eu também acabei por usar as outras pessoas quase como um teste das minhas ideias. A primeira linha era, no WP Clássico, era sempre o Corvo, para todos os efeitos éramos co-bookers, até ao WP7, se a memória não me falha. E depois, o WP Batalha era o Pegasus. Nós queríamos bocar, o Pegasus vinha ter comigo e estávamos tipo 2 horas a cagar postas de pescada, basicamente. Eu acho que ia acontecer isto. Ora. O que é que vamos fazer com este gajo? Never to die. Não. E esse tipo de teste é muito importante. Por exemplo, o Pegasus tem uma visão bastante diferente da minha, porque ele tem a visão do wrestler, embora como ele trabalha como ator e também escreve, também consegue perceber muito bem de onde é que vem o meu raciocínio. Portanto, ele é uma ponte interessante, é um primeiro teste muito importante. E depois, as ideias todas a que nós chegamos, eu tenho que convencer pessoas como o Banner, como o Corvo e todos os outros, que são ideias que são interessantes o suficiente e razoáveis o suficiente para serem feitas. Ou seja, tu, se não tens essa confiança e as ideias não são boas o suficiente ou motivam os lutadores o suficiente para eles fazerem, não há boa escrita que te sabe. Ou seja, a boa escrita de facto é só uma parte disto. E até dentro disso tens a outra grande arma, que é tens de ser capaz de defender as tuas ideias quando isso faz sentido. E tens que ter alimentos em que dás o braço a torcer, acho que é o grande desafio de booking que existe. É quando é que dás o braço a torcer, quando é que... Quer dizer, não é braço a torcer no sentido de tu não tens que ganhar, é no sentido de como é que tu distingues qual é que é a melhor ideia. Porque tu, por um lado, já estás a pensar em coisas, para teres ideia... nós já sabíamos na Season 3, na Season dos Gunas do Duarte e do Wrestling PT contra o WP, nós já tínhamos a ideia da história grande toda, já tínhamos o mapa todo. Tu sabes que há sempre coisas que depois deixam de... Não faz mal, está à vontade. Está à vontade. Estás a Estou a ouvir bem, sim, estou a ouvir bem. Okay. Não, estou a ouvir bem. Ok. Então, o que é que eu tinha a dizer? Tu tens sempre coisas que vão mudando. Há pessoas que se lesionam, então a Season 3 foi uma minador de imprevistos, lesões, saídas. Sem dúvida. O último mês antes da última batalha estávamos tipo, bem, então, que shitstorm é que é hoje? O que é que está no menu? Mas o mapa nós tínhamos todo, o que significa que tu já tiveste 6 meses para fazer second guessing a ti próprio, para testares as tuas próprias ideias contra ti próprio. Quando aparece alguém a dizer-te, então e se fizéssemos isto e aquilo?
Pá, e esta pessoa teve 5 minutos para pensar na coisa e tu tiveste 6 Claro. meses. Tu estás, uau, como é que eu distingo qual é que é a melhor ideia com isto? Sim. A maneira como eu fazia isto é uma coisa que eu já vi algumas pessoas nas entrevistas que eu vi, que tu fizeste a malta, Ok. que não vi todas. Vi só aquelas que eu achei que não me iam ferir o ego. O que eu vi é pessoas a contar a história de... eu estava a contar uma ideia, agora vou parafrasear, ok? Eu não tenho no que é que as palavras foram ditas nada. Eu dizia sempre coisas como deixa-me pensar ou chamava alguém para entrar na discussão também. Porquê? Porque quanto mais olhares frescos houver, mais dados eu tenho para pensar e fazer o confronto de ideias relativamente depressa. Ou então, não dizes à pessoa imediatamente que sim, e depois vais mais tarde e pensas, peraí, isto não é uma ideia tão boa, porque depois estraga a continuidade. Ou então, abates logo a ideia que é uma merda para quem está do outro lado. Claro. Olha, então se fizéssemos isto e isto, ok, há aí coisas fixas, eu não sei se isso dá cabo de alguma continuidade. Deixa-me pensar. Ok. Já te digo. Pronto, mas há sempre aquelas pessoas que não, tu a ti não te vou ouvir que estás muito para baixo no carro. Também acontece. Pronto. Paulo, o palco é todo teu, por favor, senão eu continuo a falar. Não. Aliás, tu chegaste aonde eu queria, que tem exatamente a ver com isso. Portanto, a minha questão tinha exatamente a ver com isso. Se tu eras booker só mesmo, portanto, só pensavas na parte da escrita, ou se depois isto realmente foi uma grande parte também da tua carreira como booker, e já percebi que sim, estas relações, o teres que selecionar ideias, teres que pôr algumas tuas de parte quando pensavas que eram muito boas, mas depois há outro que diz que afinal se calhar não é, e tu tens que priorizar as escolhas que fazes. Era exatamente isso. E tu tens exemplos muito bons de conversas que nós já estamos a ter, já estamos quase em cima uns dos outros, tipo, okay, o primeiro estalo deve estar quase a ser. Porque nós chegámos à terceira, agora dando aqui um exemplo, nós chegámos à terceira season já bastante cansados. Claro. Eu não sei como é que as pessoas que estão de fora veem isto, mas porque estes cromos fazem 6 shows por season, quão cansados é que eles podem realmente estar? Eu acredito que sim, que canse, claro que sim. É mais o efeito cumulativo das coisas, porque todos nós tínhamos trabalhos ou vários part-times ou full-time. Nem mais. Eu lembro-me de um show, já não lembro qual é que foi, mas eu e o Bébora tínhamos feito quase direta a trabalhar para um cliente completamente maluco da cabeça, que queria um site pronto. Fomos para o Shotokai sábado de manhã com segmentos para combinar. Claro. Também, eu tinha que olhar para o meu cartão de cidadão para ter a certeza que ainda servia o meu nome. Claro. Ou seja, isto para dar uma ideia, há um grande efeito cumulativo nestas coisas. O que significa que quando tu já estás queimadinho, como se diz na gíria, é muito mais difícil estares sentado a ter uma conversa construtiva com as pessoas de olha, mulher, tenho aqui uma ideia. Por favor, senta-te aqui neste sofá confortável e vamos um bocadinho falar sobre isto enquanto o incenso está aqui a queimar. Que bom! Era mesmo o que eu queria ouvir agora, que bom! Exato. Eu digo-te uma coisa, das coisas mais fixas que há com o Booker é exatamente teres uma troca de ideias em que alguém pega numa ideia tua e torna aquilo uma coisa ainda maior e ainda melhor. Que é o exemplo a que eu vou chegar eventualmente depois de exorcizar estes meus demónios todos. E nós tivemos, por exemplo, no outro dia estava a olhar para as minhas notas e eu já não me lembrava disto. Quando nós falámos na quarta, quinta, o plano original para a última batalha era Salvador versus Pegas e Bernardo contra Guna. E a ideia era, tu sabes que o Bernardo ganha ao Guna, mas o Guna está lá só para depois aleijar o Bernardo com trapalhice depois do match. Pronto, que era o objetivo de o Bernardo ficar lesionado, para ele desaparecer, para tu ficares em dúvida se o cash-in acontece ou não. Que na realidade não estamos em dúvida, porque nós sabemos que os Avengers ganham sempre ao tennis. Sim. E então o Salvador teve um momento em que, espera lá, há maneira disto fazer muito mais sentido do que como está agora. Que mais uma vez, se não tivéssemos queimados, isto era uma conversa relativamente fácil de ter. Agora, se tu tivesses naquela conversa
e tu viste o peso daquela conversa. Cada palavra tinha que ser transportada por um caminhão daqueles, das construtoras. Okay? Porque já estávamos todos tão queimados, mas uma coisa que se calhar demorava 15, 20 minutos e safavas, tivemos ali 40 minutos e a repetir as coisas e a pensar se fazia sentido. Chegou-se à conclusão, ok, o Salvador luta com o Bernardo, nós conseguimos fazer a ponte sobre isso, porque no show anterior o combate entre eles acaba numa chimose muito esquisita, no contest, exatamente. Portanto, faz sentido haver a desforra. O Pegasus e o Salvador estão muito menos colados um ao outro do que deviam estar. O que significa que podemos pôr o Pegasus e o David mais colados, que também é uma feud que interessa muito mais às pessoas do que o Pegasus e o Salvador. Por exemplo, nesse sentido, ainda bem que eles fizeram esse tal teste de pôr tudo em xeque. Porquê? Porque na minha cabeça, por razões que eu não te consigo explicar, eu achava que o Pegasus com o Salvador fazia muito mais sentido. Agora, repara, se eles não me colocam em xeque, uma das melhores coisas da última batalha não acontece. É verdade. Que é tu teres o Pegasus a ter um momento, aquele grande momento dele, em que ele elimina primeiro o AJ e depois o de glória mesmo. Aquilo foi um momento de glória para o Pegasus, man. Foi brutal. Brutal. Isto não acontece se eles não põem em xeque. Sem dúvida. E não só, e tiveste um ótimo combate entre o Salvador e o Bernardo, um dos melhores combates da Season 3, ou seja, realmente aí tenho que também dar a mão à palmatória, fez muito mais sentido. Tu agora quando me falaste em Pegasus Salvador, eu perguntei, porque estava a perguntar para mim, Pegasus Salvador, mas porquê? Era suposto, como é que eu ia dizer? Era suposto estar-se a deixar um pouco mais de migalhas no caminho do que nós deixamos. Só que as coisas simplesmente não aconteceram assim. Só que na minha cabeça, e isto é a desvantagem de pensar nas coisas com tanta antecedência, para mim aquilo ainda... Pronto, e essa é a vantagem, que as pessoas como o Salvador e como o Pegasus que não têm problema nenhum em dizer aquilo que pensam. E eu até me lembro, o Bernardo na altura, e o Bernardo pode encher a caixa dos comentários posterior se isto não fizer sentido. Isto foi o feeling com que eu fiquei. O Bernardo estava preocupado em algumas alturas, ou pareceu preocupado em algumas alturas em não ser ele a vir dizer tudo que achava sobre alguns segmentos em que ele podia estar a ser um bocado mais forte, porque podia dar aquela ideia de olha, o meu push acho que não vai ser bem assim. E por isso, às vezes a melhor maneira de fazer isso até é com o intermediário. No caso do Bernardo, isto nunca ia dar grande problema, porque eu conheço o Bernardo há anos, por isso nunca ia dar merda. Sim. Nem eu estou a ver como é que ia dar. Mas eu percebo o lado dele em termos de, eu se estivesse no lugar dele, também fazia essa pergunta à minha própria. Espera aí, isto vou estar eu ali a defender só o meu lado, quando o Booker está preocupado com o big picture de tudo. Por isso ter outra pessoa ao lado que também está a olhar e está a tomar conta da loja, como o Salvador faz Fez ali uma ótima ponte, sem dúvida. Fez ali de intermediário de uma forma excelente, não é? E como este caso, há imensos. Como é que eu ia dizer? Eu já me devo ter esquecido de tantos, alguns porque simplesmente a minha cabeça não armazena tudo, outros porque estou em negação e quero acreditar que faço isto melhor do que faço na realidade. A melhor ferramenta que existe é simplesmente esquecer. Olha, pergunte, eu sei que também não é uma pergunta demasiado generalista, mas pergunte se tens claro que tens um processo criativo, mas se consegues explicar como é que funciona o teu processo criativo e dando como exemplo um bocadinho, eu até dava o exemplo que tu deste agora das seasons de batalha, mas lembro-me, por exemplo, também de toda a jornada que levou ao WP10, ao confronto final, em que tu e o Corvo tiveram os teams no final, portanto, a defrontarem-se, um combate ganho pelo Nuno Santos, mas também onde toda a gente saiu bem, acho que não estou a mentir se disser isso, nesse combate. Portanto, isto tem sempre muito a ver, e eu acho, para mim, nessa altura,
o booking não era tão diferente assim da última batalha. Tu notas muito a jornada do herói, o guionismo presente nesse booking. É este o teu processo criativo? Funciona desta forma? Tu, quando dizes a jornada do herói, esta é agora a parte em que adormecemos algumas das pessoas. Okay. O que estás a dizer é o Hero's Journey do Joseph Ora, está, exatamente isso, sim. As etapas tu notas ali, podes não notar todas, mas notas muitas etapas da jornada do herói. Eu nunca me preocupei tanto com a jornada do herói. Para quem não conhece a jornada do herói, aquilo que vocês veem, as duas pessoas que neste momento ainda estão curiosas com aquilo que eu tenho para dizer, que estão a ver isto, aquilo que nós vemos em filmes como o Avengers, a Guerra das Estrelas, etc., o caminho que uma personagem faz, ou seja, e que tem muitas coisas semelhantes, como a morte do pai, a chamada para a aventura, isso faz parte de uma coisa que se aprende em escrita, que tem passos específicos que uma pessoa tem que fazer. Podem fazer isto com o Avengers, podem fazer isto com a Guerra das Estrelas. Sim. Morrem os tios do Luke Skywalker, depois ainda morre o Obi-Wan, morre o pai do Iron Man. Acontece nos... Acho que é o melhor exemplo, acho que é o melhor exemplo de jornada do herói, é capaz de ser o Star Wars mesmo, não é? Tu tens ali tudo mesmo. Mas é transversal, tu tens isto em tudo. Tudo que seja os filmes épicos está sempre lá. Que é um dos grandes problemas com adorar cinema e aprender escrita. É que depois começas a prever, esta agora é aquela parte em que vai acontecer isto, vai acontecer aquilo. A minha namorada odeia neste momento, porque já consegue prever o que é que vai acontecer. Então, o que é que eu tenho a dizer? Eu nunca cheguei ao ponto de me preocupar com a jornada do herói. Como é que eu penso as coisas? Qual é que é o início do meu processo? O início do meu processo é, pego uma cena destas, aqui, um caderno, 1,29€, recursos caros para o orçamento do WP, como podem imaginar. Estamos a falar de 25% do orçamento de cada cidade. O que é que acontece? E desenho uma linha do tempo. Um risco, de uma ponta à outra da folha. E o que eu penso é, eu já tenho na cabeça o que era fixe que acontecesse nesta season. E então, o que tu queres o ponto mais importante é sempre quando é que queres que a história acabe. E depois começas a pensar, como é que eu torno isto tão interessante quanto possível para chegar a esse ponto? E vão-te aparecendo as ideias para, arrancamos assim, alguns aqui no meio tem que acontecer isto, e depois tem que haver um momento em que acontece isto. Por exemplo, para teres ideia, isto agora, uma WP Batalha começou porque eu voltei-me a interessar no wrestling, eu tenho sempre um interregno. Conforme eu sei chateado ou não, o interregno é maior ou mais pequeno. E lembro-me, acho que foi durante o WP Academia ou foi logo depois do WP Academia, eu fui dar uma ou duas aulas. E quando fui dar uma ou duas aulas, comecei a falar um bocadinho mais com a malta que estava perto de se graduar, muito bem dizer. E comecei a ver ali algumas coisas que podiam ser usadas para personagens, etc. E depois, um dia, estava com o Weber no Vasco da Gama, e ele perguntou-me, olha, o que é que achas de voltar ao booking, escreveres aqui uns shows, etc. E eu acho que na altura só lhe fiz duas perguntas. Uma é, se eu podia fazer as coisas dentro do razoável. Pronto, basicamente tinha a cláusula de controle criativo como o Hogan. Eu estou a arranjar aqui uma maneira diplomática de dizer isto, mas vamos chamar as coisas pelos nomes. Claro. Mas é aquele controle criativo que é um bocado virtual, porque se tu tiveres uma ideia estúpida, como nós estávamos a falar no início, como ninguém está propriamente a encher os bolsos com isto, não podes fazer aquela coisa de, olha, Bray, põe aí o Goldberg over em 30 segundos. Estou a ganhar 300 mil, 400 mil por ano, deixa lá o velho ganhar. Pronto, aqui não. Para as pessoas é muito mais importante estarem a participar numa coisa que faça sentido e seja... Estava a faltar a expressão em português, meaningful. Eu sou um bocadinho nela furtado às vezes. Mas acho que é a palavra certa, meaningful mesmo, sim. Pronto, tem que ser meaningful para as pessoas. Se não for meaningful, as pessoas não vão propriamente dizer sim, Sr. Malheiro, claro, Sr. Malheiro. Eu vou ali ao ringue fazer ZZP Yoga, Sr. Malheiro. Claro.
que, by the way, eu já não me lembrava que isso tinha acontecido. O Duarte lembrou-me disso no outro dia quando eu estava a falar com ele ao telefone. Bem, mais um ano para me voltar a esquecer disso. Então, eu perguntei-lhe isso, do controle criativo, e perguntei-lhe o que é que achas de o Salvador ser o próximo candidato. Ok. Porquê? Porque pareceu-me uma coisa tão óbvia, que... deixa-me perguntar já, porque se ele me disser que sim agora, eu começo já a pensar que o ponto de chegada é este, e o meu foco para começar a construir a season é este. Porque o campeão tende a ser a personagem principal. Tu começas a pensar aí que é, ok, então o primeiro ponto é, temos de tirar o título do Barry. A maneira óbvia é combate no primeiro chão, um contra o outro, Salvador ganha. Ok, mas vamos tornar isto um bocadinho mais inteligente. Então, ao mesmo tempo que pões o Salvador cá em cima, tu queres apresentar todo o teu roster. E aquilo que nós já tínhamos aprendido no WP, no WP Clássico, é que o Battle Royale é uma excelente ferramenta para tu apresentares muitas personagens ao mesmo tempo. Dúvida. Então, ok, então inventámos a Batalha dos Mil. O Salvador ganha e vem a tal história de o que é que fazes dia tal, que o Weber já tinha usado no WP Academia, se agora não me... já tinha usado, não sabia. Ou então depois fazes callback disso na segunda season e a primeira season é a primeira vez que se usa isso. A minha memória é uma merda. Esquece. Sem problema. Tinha que estar a olhar para as minhas notas. Sem problema. Pronto. Então, tens o setup. O Salvador tinha ganho o torneio da Academia, que já o punha numa posição muito óbvia. A Batalha dos Mil, então, torna o confronto mesmo inevitável. A partir daí, pões a bola do lado do Weber e do Salvador, tem que fazer um épico, daqueles em que tu mesmo assim ficas na dúvida. Peraí, o cabrão do Weber, os gajos ainda vão enterrar o Salvador. Isto ainda vai haver merda aqui. Até houve um momento super engraçado, que estava lá muita malta que trabalhava com o Salvador no site dele, que a meio do show vem perguntar, olha, se o Salvador ganhar, nós podemos fazer a invasão do ringue. E eu assim, como podes imaginar, se há alguém que sabe o resultado do que vai acontecer, sou eu. Então estou eu a tentar. Ok. Se acontecer, vamos ver. Ok. E tu tens lá momentos naquele combate que aquela... tu vês que de facto é aí que o Weber e o Salvador mostram como bem fazem isso. Sem dúvida. Em que aquela malta estava no... Como costuma dizer, em marca alta absoluto. Sim, sem dúvida. E depois há aquele... eu lembro-me que há um momento que não estava 100% planeado, que é o Trindade, o artista que na altura era o árbitro, leva uma patada quando o Salvador vai para o log-off, quando o Salvador está a virar o banner, e fica assim nas cordas, não é? E eu estou lá. Eu já não me lembro porque é que eu estou lá, mas estou lá. E então, a bola está ali, conta. E estou eu ao mesmo tempo, conta. E eu sinto que naquele momento é aquele momento em que eu estou a olhar para o que estou a fazer apenas, mas tu ouves o rugido do público mesmo. Isso sempre foi a minha coisa favorita de fazer shows do Showtime, que é tu nunca vais poder dizer que trabalhaste o Silver Dome para dezenas de milhares de pessoas, mas e tu estiveste lá várias vezes. Eu não sei que experiência é que tu tens. A experiência que eu tenho é, podes ter lá às vezes 60 pessoas naqueles shows que nós estamos a tentar apagar da história, mas eu não consigo editar os reportes. Ou aqueles shows em que tivemos a sorte de ter lá 150. Mas há uma coisa que para mim manteve-se em praticamente todos os shows, que é tu sentes a energia de quem lá está. Sem dúvida. E até nos shows em que estão lá 60 pessoas, sentes imensa sem energia. Dúvida. Sem dúvida. Isso é espetacular. Sem dúvida. Pronto, e agora vou-te deixar falar, porque afinal de contas chama-se hoje falo eu e acho que é muito... Não, mas hoje falas tu, não é hoje falo eu, hoje falas tu, e agradeço-te essa resposta tão completa, porque é isso que também se pretende.
Olha, e aliás, tu até me respondeste a 2 questões, portanto, até acabamos por já fazer, tu nesta resposta, já me respondeste a outra pergunta que eu te ia fazer, portanto, que já não é necessário sequer fazê-la. Olha, já que estamos aqui dentro deste assunto do Booking, que será um assunto recorrente nesta entrevista, como é lógico, não é? Tu és Booker, portanto, a mim surpreendeu muito o facto de nas entrevistas que fiz aos lutadores, porquê? Antes de mais, vamos começar pelo início. Eu sou grande fã, uma das coisas que me agarrou ao wrestling português foi o booking do WP, portanto, eu nem sabia como é que era o wrestling português, e a primeira vez que vou ver, vejo um booking muito a porrar, vejo quase uma série em que tu ficas ali com cliffhangers a pensar o que é que vai acontecer no episódio, entre aspas, seguintes, e depois também gostei muito, diga-se, da técnica dos lutadores, que pensava que era muito menor, e portanto, achei o produto bom e surpreendeu-me, mas o booking então, fiquei super fã. E eu pensava que toda a gente era super fã. Eu não punha sequer a possibilidade de alguém, aquilo para mim era quase um luxo nós termos este tipo de booking num show português. E portanto, depois surpreendeu-me nas entrevistas que alguns lutadores fizeram, começarem a pôr críticas, percebes? O que eu te pergunto é, surpreendeu-te também, ou era algo que já sabias até dos shows e de lidares com eles, mas portanto surpreendeu-te a ver gente que dizia, não gosto do booking do Malheiro, percebes? Booking do Malheiro? Como é que... Bem, para já deixa-me agradecer pelas palavras simpáticas. Completamente verdadeiras. Depois faz-me só um favor, corta essa parte da entrevista, dos elogios, e manda-me só essa parte. A ideia que eu tenho, e já faço algumas coisas criativas há alguns anos, o que acontece é que a experiência de tu habituares-te a nem toda a gente vai gostar, nem toda a gente vai perceber o que tu estás a tentar fazer, e das pessoas que percebem o que tu queres fazer, nem toda a gente vai concordar, é a única experiência que tu tens. A probabilidade de toda a gente olhar para aquilo que tu estás a fazer, sobretudo no papel, em que nem sequer veem as coisas materializadas, e acharem, isto é a melhor coisa que eu já vi, mal posso esperar para chegar ao ringue e perder em 3 minutos. Simplesmente não vai acontecer. Por isso, tu nunca podes ter uma fasquia tão alta ao ponto de toda a gente vai gostar daquilo que eu estou a fazer. O máximo que tu consegues fazer, e esta é a parte que tu controlas, é, por um lado, tu tentas fazer o melhor trabalho possível, como é óbvio, e depois, sabendo que tu não és perfeito, nunca vais ser, sobretudo eu então tenho falhas que são relativamente fáceis de identificar para quem está treinado. Por exemplo, o Pegas e o Corvo apanham-me com muita facilidade. Tu sabes que é impossível agradares a toda a gente. Agora, tu sabendo isto, qual é que é o teu trabalho? O teu trabalho é porque é que as pessoas não gostam disto? Porque tu vais ter sempre casos que são, vamos chamar-lhes os casos mais políticos, de pessoas que acham que devem estar mais acima ou a serem usadas de uma maneira que tu não as vais usar. E aí a única coisa que tu deves pensar, e mais uma vez aí ajudam muito as outras pessoas do WP, sobretudo aquelas que estão, como é que eu ia dizer, estão no meu inner circle, podemos chamar assim, ajudam muito no devias estar a usar esta pessoa um pouco mais do que estás a usar. Lembro-me, por exemplo, estar a mostrar o primeiro draft da Season 1 à Kelly e ao Rafa. E a primeira coisa que o Rafa me disse foi acho que estás a usar pouco o Corvo. E eu na altura, acho que não tinha falado com o Corvo uma vez. Ou se falei foi tipo bom dia, boa tarde. A relação entre nós, não sei até que ponto é que ele falou nisso na tua... Eu acho que a entrevista com o Corvo não vi. Pronto. Mas vê que é interessante, Malheiro. Vê que é interessante, não só por isso, mas vê que é uma entrevista interessante. Mas falou. As coisas não acabaram propriamente da melhor maneira. Agora dou-me muito bem com ele.
se não troco mensagens com ele todas as semanas, é quase todas as semanas. Acho que já podemos dizer que já estamos naquele que na gíria do Wrestling Profit, já sabes como é, não sabes? Já podemos dizer que somos amiguinhos. Pronto, já estavas a ver, não é? Ok. Até uma pessoa que não consegue ver via esta a caminho. Mas provavelmente também porque havia essa distância e porque às vezes as oportunidades também não surgem quando estamos em que é luz, ou porque um não está presente ou não está. Ainda não tinha falado muito com ele. Portanto, o meu raciocínio no início foi vamos pô-lo numa posição em que todas as forças dele brilham e ao mesmo tempo vemos exatamente em que ponto é que ele está. Daí a ideia de ele ficar com o Duarte. Aliás, por acaso estou a dizer isto mal. A ideia de ele estar com o Duarte surgiu de um show de treino. Nós fazíamos shows de treino. Em que nós vimos, ok, quem é que está no treino? Ok, esta pessoa com esta pessoa com esta pessoa com esta. Ok, façam um segmento nos bastidores para justificar o combate que vai acontecer a seguir. Ou então, vem ao ringue, esta pessoa entrou, e o Duarte e o Corvo fizeram uma coisa tão bem feita neste improviso, que eles tiveram 10 minutos para pensar naquilo. Eles fizeram uma coisa tão bem feita que eu fiquei, como é que não ponho estes dois juntos para arrancar? Aquilo que tu vês no primeiro show da WP, que é o Corvo basicamente a limpar o Shotokai com o Duarte a ser fala barato, foi aquilo que aconteceu no show de treino, que foi a ideia deles. Pronto, foi daí que surgiu. Mas então, voltando, dando um passo atrás, eu não sabia muito bem o que é que... Eu não queria, como é que eu ia dizer? Não queria lançá-lo muito para essa cá para cima, mas também sabia que era completamente estúpido pô-lo cá para baixo, por assim dizer. Portanto, o que é que vamos fazer? Vamos pô-lo numa situação em que é razoável. Ele, como estávamos a dizer há pouco, as forças dele brilham, em princípio. Pronto, no papel é uma coisa, na realidade nunca sabes. E depois, se fizer sentido ele ser lançado para uma coisa mais para cima, tu tens o caminho aberto. Que depois foi aquilo que aconteceu, que ele acaba a feud com o Duarte, ele passa o início da feud a pôr o Duarte over, porque o Duarte tem que ser trazido para cima, mas depois ele ganha a feud e depois ganha ao Salvador entre os combates pelo título da APW e na batalha final. O que lança o Corvo para ser contender. Exatamente. Porquê que raio que nós estamos a falar sobre isto? Estamos a falar porque estavas a falar exatamente da dificuldade que é agradar a toda a gente. E, portanto, estavas a dar e que às vezes há pessoas que te dizem, espera lá... Ok. E tu tens casos como o Corvo, que podia estar super defensivo em relação às ideias que eu podia ter para ele, e foi super construtivo e positivo, ainda deu imensas ideias para segmentos que não eram dele. E à medida que a minha relação com ele vai retomando, eu também lhe vou pedindo mais ajuda. Exatamente por causa daquilo que nós estávamos a falar no início, que é, eu sei que eu tenho falhas e que ele é uma pessoa que é uma boa ajuda para isso. Aquilo que eu tenho na cabeça são um bocado estas duas ideias, que é impossível tu agradares a toda a gente, é uma coisa que tu simplesmente não controlas. Agora, tu controlas é pôr um bom show cá fora. Agora, é completamente inevitável tu às vezes seres... Como é que eu ia dizer? É muito fácil, e da mesma maneira que alguém podia fazer isso com o booking do WP, tu pegas no booking da WWE ou de uma Impact ou de uma AEW e dizes: é injusto estarem a fazer isto a este gajo está a ser mal usado, etc. Da minha experiência enquanto booker, a injustiça em, como é que eu ia dizer, não no big picture, mas olhando especificamente para uma situação ou para um lutador específico, a injustiça é uma coisa completamente inevitável. Sim. Deixa eu ver se eu vou um passo mais à frente. A injustiça é algo até de certa forma inevitável. É um bocado como tu olhas para uma equipa de elite de futebol, um Bayern Munique, um Liverpool, agora o Liverpool não é tanto, mas para o Manchester City,
Agora que me lembro, eu lembro-me do Klopp, do Liverpool, estar a lhe perguntar porque é que não usa mais este jogador, porque é que não usa mais aquele jogador. E para quem conhece futebol, sabem que no banco do Liverpool tem jogadores 5 estrelas. Lembro como é que se chama aquele gajo, o suíço, que marca os livros todos, o Shaqiri. É o Shaqiri, o suíço. Sim, Shaqiri, é bom jogador. Sim. O Shaqiri não joga no Liverpool. Joga quando estão 40 gajos lesionados, como está a acontecer agora. Mas quando joga, faz assistências, marca golos. Porquê é que ele não joga? É injusto ele não jogar. Ele não joga porque é muito difícil tirar do meio campo do Liverpool os 3 ou 4 jogadores que normalmente joga. Como é que tu justificas tirar um Thiago Alcantara? Como é que tu justificas tirar um Wijnaldum, um Fabinho, um Henderson? Como é que tu justificas? Tipo, eu percebo que o Shaqiri é um excelente jogador, só que qual dos outros é que eu tiro? O que é que acontece? De vez em quando tens um jogo da Taça da Liga, tens um jogo da Taça da Inglaterra, ok. O Henderson descansa, o Shaqiri entra. O WP tem um grande problema nesse aspecto, que é, tem 6 shows e eu tenho muita dificuldade em justificar a mim próprio porque é que não é o... Por exemplo, estamos a pôr o Salvador no caminho do título. Que justificação é que eu... como é que eu vou dizer? Explica-me como é que o Salvador não é a melhor pessoa para estar neste sítio. Podemos discutir que há 2 ou 3 pessoas que não estão neste lado. Ok, estas pessoas são as pessoas que estão ali mais ao pé do título. As outras pessoas que estão por baixo disso, ok. Temos o Duarte a ser puxado para cima pelo Corvo, temos, pronto, agora é um bocado mais hipotético, não tenho a precisão do calendário. Temos o Mira em feud com o Ramon, tiveste o Marcos, temos aquele o Marcos, exatamente. O Marcos é outro excelente exemplo disso, em que há momentos em que há a oportunidade de o ter muito cá em cima e há momentos em que esse espaço simplesmente não existe. E o Marcos, como é que eu ia dizer? O Marcos tens muitos exemplos disto na cronologia do WP, em que tu sabes o quão boas as pessoas são, mas muitas vezes não tens o timing e não tens a oportunidade. Aliás, se tu agora fosses ter uma conversa comigo sobre porque é que uma determinada pessoa é campeã, porque é que outra não é, as razões são muito essas. Às vezes é a parte criativa, tu tens uma história muito melhor para uma pessoa do que tens para outra. Às vezes também é muito timing, e às vezes eu ia dizer oportunidade, mas a oportunidade é o timing. Por exemplo, agora vou dar um exemplo. A Season 1 original eram 7 ou 8 shows. Ok. Acho que eram 8. Nós depois encurtámos para 6. Porquê? Peraí. Nós temos um roster muito curto. Quanto maiores as seasons forem, menos possibilidades temos para o futuro. Mais vamos estar a cortar as nossas próprias pernas. Porquê? Porque isto é um bocadinho como aprendes em matemática, em probabilidades, em arranjos, e aquelas coisas. Que é, se tu só tens 12 lutadores, quantas combinações tens entre eles? E depois é aquela coisa. Se tiveres 12 lutadores, um lutador não pode lutar com os outros 11. Porquê? Porque teres heal com heal normalmente é um dumpster fire gigante. E nem todos os babyfaces faz sentido lutarem contra o outro. Portanto, estás muito limitado aí. Se uma season tem 8 shows em vez de 6, estás-te a obrigar a ti próprio a ter uma longevidade que é muito difícil teres. Às vezes vai ter que me lembrar qual era a pergunta tinha exatamente a ver com isso. Estávamos ainda a falar, portanto, de nem todos poderem ter as mesmas oportunidades. E eu já percebi onde é que tu queres chegar. Antes de mais, são só 6 shows, não é? São só 6 shows. Posso só acabar esse Claro, é mesmo. Sim. Acaba mesmo para terminares. Qual é que era o plano original? O plano original era o Salvador ganha ao David e é entrevistado no final. E quem é que é o entrevistador do WP na altura? Era o Pegas, sim. O Pegas. Exatamente, lá vai o Pegas, dá-lhe os parabéns, depois o Salvador vira-lhe as costas. Big mistake. Então, o show 7 e 8 da Season 1 é o regresso do Pegas. Pronto. O que é que acontece? O Pegas na altura... agora já não me... Não faz mal, está à vontade. Eu já não me lembro se foi uma questão física, se ele estava lesionado.
ou se simplesmente estava com um horário tão errático que não era possível contar com ele com 100% de certeza. Mas houve muitos momentos em que foi difícil contar com ele simplesmente pelo tipo de trabalho que ele faz, que é uma pena, como podes imaginar. Se há coisa que um Booker gostava era de contar com o Pegas nos shows todos. Já não lembro se foi uma lesão, se foi uma questão mesmo de horário. Mas isso deixou de acontecer. Como deixou de acontecer, isto abre uma oportunidade, abre um vazio que alguém tem de preencher. E quando esse vazio acontece, a questão que tu pões logo a ti próprio, quem é que vai para este lugar? E eu estava a pensar no assunto quando estava algures com o Salvador. Acho que tínhamos ido a um show do CTW. Como estávamos entre seasons, eu tinha combinado com ele, olha, eu vou contigo ver o show, que é para ver quem é que lá está e que tal é que são. E começamos a falar do Pegas não estar disponível, e ele diz-me exatamente aquilo que eu estou a pensar, que é, quem faz sentido pôr neste sítio na altura é o Marcos. Porquê? Porque o Marcos acaba de sair daquela mini rivalidade com o Bernardo. Discutivelmente podemos dizer que a pessoa que saiu mais over ou que deu o maior salto na batalha final da Season 1 é o Marcos a ganhar ao Bernardo, e o Bernardo aí faz um grande trabalho a pô-lo over, mérito obviamente para o Marcos, que foi tudo menos levado ao colo. Quem está quente naquele momento, sem dúvida, é o Marcos. Sem dúvida. Portanto, estas coisas também, infelizmente, muitas vezes, também têm muito a ver com timing. Se o timing, naquele momento, se o Pegas está lesionado noutra altura, a solução é outra. Claro. Porquê? Porque tu tens 3 ou 4, 5 pessoas que claramente conseguem preencher aquela responsabilidade, mas há umas mais quentes, há umas menos quentes, há umas que estão a meio de um feud que tu não podes parar. Podíamos ter usado o Corvo naquele ponto, mas o Corvo já ia lutar com o Salvador porque já lhe tinha ganho e nós precisávamos que o Corvo perdesse para ficar tão desmotivado que se retira, para depois o Ramon ir lá pôr a pimenta toda para o Corvo voltar. Ou seja, tu podes pôr o Corvo nesse sítio, mas faz muito mais sentido a longo prazo pô-lo sítio. Isto para te dizer o quê? Agora, tu finalmente, depois de 2 dias a falar sobre isto, para te dizer o quê? Tu vais ter sempre momentos em que há injustiça. Tu vais ter injustiça que vem de timing e vem de escolha criativa, em que a única coisa que podes fazer é tentares fazer a melhor escolha possível, e aí contas não só com a tua própria cabeça, mas também com a cabeça das pessoas que estão à volta. E aí é aquela coisa. Tu, quando o Salvador te aparece à frente a dizer Salvador, Pegas e Bernardo versus Segura, nós conseguimos fazer uma coisa melhor aqui, de certeza. Eles, quando te dizem isto, eles estão a ser construtivos. Claro. Mas tu percebes que a ideia é má o suficiente para, se tu tentares levá-la à frente, não vai correr bem. Porque das duas uma, ou te vais chatear com as pessoas ao ponto de vais ter que te render porque já são demasiado pessoas na cabeça, ou as pessoas preferem ser um team player e confiar em mim, e depois as coisas explodem-lhes na cara. Também já aconteceu. Olha, minha primeira grande vítima, um abraço para o Bernardo Barreiros, que no WP Classic fez a personagem de um gajo super relaxado, alguns anos antes de estar pronto e encaixar nisso. Tu vais ter sempre este lado, que é o lado da injustiça, que tem a ver pelo timing e tem a ver com a escolha crítica. Então a única coisa que tu podes fazer vais sempre deixar alguém de fora, há sempre um Shaqiri. A melhor coisa que tu podes fazer é, mesmo sem Shaqiri, ganhares o jogo. E depois vais ter casos em que o teu booking simplesmente não faz sentido para aquelas pessoas. Para algumas pessoas. Claro. Tu aí o que é que fazes? A única coisa que podes fazer é sentar-te com a pessoa e tentar perceber porquê. E aí das duas uma. Ou vais chegar a uma conclusão de não há química,
E é daquelas coisas, é como mexer com alguém. Tu podes estar a beber um copo com uma miúda, com um gajo, qualquer que seja a preferência das pessoas que estão a ver, com uma potencial cara metade, e as coisas parecem que estão a correr muito bem, até tem uma carinha laroca, mas o que acontece é que nos grandes assuntos as pessoas não se encaixam. Ninguém está a fazer nada de mal, sem mas dúvida. as coisas simplesmente não se encaixam. Seja o que for, há aquelas pessoas que gostam de pinar uma vez por dia, há aquelas pessoas que gostam de pinar uma vez por mês. É química, acho que é a palavra perfeita. Como é que tu safas? Como é que tu safas isto numa relação? Não safas, ninguém está errado, mas simplesmente não há encaixe. A chave disto é, tu tens que estar atento aos teus críticos para perceber em que situação é que estás. Fizeste merda ou tomaste uma escolha em que é inevitável, em que alguém... Sim, fique mais em baixo, não é? Claro, sim, claro. Ok. Sim. Ok, pá, acho que percebi perfeitamente a tua resposta. Timing, continuidade e às vezes é mesmo o que tem que acontecer. Portanto, não há outra hipótese, é como disseste agora, não há como dar a volta, porque tem mesmo que ser assim. A verdade é essa. Olha, de qualquer maneira, ainda dentro um bocadinho deste assunto, eu acho que nunca ouvi ninguém dizer que tu não tivesses boas ideias. Toda a gente, mesmo quem dizia, eu não gosto tanto, toda a gente dizia que tu tens boas ideias. Com alguns a questão era o filtro, e eu deixo-te um exemplo da Batalha do Poder. Achas que a Batalha do Poder é um exemplo de uma boa ideia no papel e que não resulta tão bem na prática? Ok. Sim. Ok. Sim. Sabes o que é curioso? Eu acho que a maior parte das pessoas não se lembra disto. Já tinha havido uma Batalha do Poder. No WP Classic. Um dos off-shows do WP Classic é uma Batalha do Poder. Onde é que eu fui buscar a ideia disto? Eu no WP Classic já não era o Booker, mas acho que na altura dei a ideia ao Pegasus. E ajudei pelo menos a construir a primeira parte. Já não me lembro se isto não é accurate. Primeira coisa aí... Ok, sim, não faz mal. Este conceito, eu roubei-o um bocado, ou se calhar até um bom bocado, a uma coisa da Attitude Era. Porque há um ou dois shows em que... lembro que há pelo menos um show em que o Steve Austin é o CEO da WWE e ele dá o poder a uma stable de dizer o que é que eles querem fazer nesse show. E eu pensei, isso por acaso é uma ideia engraçada, porque é que não se faz isto, mas os lutadores têm de lutar para ter esse poder. E a primeira vez que nós fizemos isto, acho que correu um bocado melhor. Que também começou com uma Battle Royale, exatamente da mesma maneira, em que os últimos são o Corvo do lado dos heels e o Zé Manteigas do lado dos bons. E então é o Corvo a tentar pôr o Zé Manteigas dentro do ringue para o poder eliminar, e eu vou pelas costas e elimino o Corvo. Então foi a coisa mais física que eu fiz em ringue, e parti o quadricípite, desloquei o ombro e nunca mais. Lindo! Então... essa eu não sabia. Então o que é que aconteceu? Foi um segmento engraçado. Na altura, quem fazia de Zé Manteigas, eu na altura não era Booker, portanto tive a parte engraçada de estar só com a pessoa que fazia Zé Manteigas no backstage. Então, olha, o que é que queres fazer? Olha, o que é que achas de fazermos isto? Estive só a construir o segmento, mas raramente fiz. E de facto ajudou-me a perceber e a ter bem presente uma coisa, que é as pessoas que estão no segmento percebem muito mais o detalhe do segmento do que tu, que estás super obcecado com o big picture. Que é uma coisa que também ajuda. Então, foi um segmento... Eu diverti-me imenso, porque foi das poucas vezes que consegui pôr eu próprio fazer alguma comédia, que é o Corvo está no chão, está a vender o facto das coisas terem corrido mal, então estamos a tirar selfies com o Corvo meio knockout. Foi um segmento super engraçado. Mas isto para te dizer o quê? Foi um show super divertido e em que eu me lembro que a reação do público foi boa. Portanto, o que é que eu pensei?
exatamente para combater esta ideia que um roster de 11 ou 12 pessoas não tem muita longevidade, uma maneira que tu tens de esconder essa falta de longevidade é vamos esconder aqui um ou dois shows numa gimmick, numa ideia que abrange o show todo. Tens a Batalha dos 1000, tiveste mais um ou dois, depois às vezes tinhas um show que quase todo o show era uma gauntlet. Tiveste o show foi o Scramble, que também foi outra que também não correu nada nada especial. Tiveste alguns. O da Batalha do Poder. Não estava a dizer, estava a concordar contigo. Tiveste sim Gauntlet, Scramble, tiveste ainda algumas, a Batalha do Poder. Tiveste sim. A Batalha do Poder, no papel, na minha cabeça também, obviamente, corria melhor que aquilo que correu. Não sei que razões é que te deram para, na opinião deles, porque é que não correram mais. Já agora também fico com uma ideia. Eu digo, tinha a ver com alguma confusão nas regras das pessoas, quem tinha o poder e quem não tinha o poder, e depois de quem podia marcar os combates ou quem não podia. Havia muito essa confusão com as regras, percebes? Acho que era essencialmente isso. Sim. Isso é o grande erro do show no papel. E mesmo para minorar esse erro, houve coisas que devíamos ter feito que não fizemos. Por exemplo, ainda falámos na altura de cada equipa tem uma camisola da mesma cor, aquela treta Raw versus SmackDown, sim. Exato. Só que, pronto, como eu estava a dizer, este 1,29€ do caderno é 25% do orçamento. Portanto, 5 ou 6 t-shirts, exato. O senhor contabilista Luís Sabino Salvador, se eu lhe dissesse, olha, 6 ou 7 t-shirts, melhor. Daqui a um ano ninguém se vai lembrar que tínhamos t-shirts ou não. Então pronto, foi o que foi. Essa foi a parte no papel que podia ter sido muito melhor pensada. Depois, quando vemos, por exemplo, há um combate que é o Mira com o Santos, que são da mesma equipa, que também ajuda imenso a deixar as pessoas esclarecidas. Sim. Mais uma vez, no papel, eu pensava que aquilo ia correr um bocadinho melhor do que aquilo que correu. O que é que eu pensei na minha cabeça? Que é, eu sou muito pessimista a pensar o que é que vai acontecer para a frente. E tento pensar, ok, se isto correr mal, como é que eu me safo? Como é que eu pensei neste show? Eu sabia que havia algum risco. Eu pensava que ia correr melhor, porque já tínhamos feito isto no passado e tinha corrido bem. E aqui claramente correu pior. O que é que... Deixa-me só agora localizar na minha cabeça, que são muitas ideias ao mesmo tempo. Agora está-me a passar uma ideia. Espera lá. Então, a questão exatamente das equipas não serem novas, as regras não serem muito boas. Ok. Eu tinha sempre a ideia que eu vou-me esconder, eu posso-me sempre esconder, se o booking disto não correr muito bem, eu posso-me sempre esconder num main event que já estou a preparar. Qual é que era suposto ser o main event deste show? Era suposto ser o Bammer com o Art Flyer. Yeah. E o que é que eu pensei? Esta merda pode ser uma shitstorm, um clusterfuck do início ao fim. Eles depois trazem isto para casa. Sim, sem dúvida. Ou seja, é um bocadinho o Booker a esconder-se atrás do talento dos lutadores. Literalmente. Infelizmente, o Art Flyer sai da WP exatamente na mesma altura. Tivemos a grande sorte do David não ter nada bocado na mesma altura. O que me pareceu a mim é que o show vai perdendo ímpeto à medida que o show vai decorrendo. Por exemplo, o tag match é um tag match que eu adoro, tem tudo aquilo que há de old school, de psicologia old school num combate tag team, para aquele público não funcionou. Nós estávamos todos a falar depois do show sobre isso. De facto, a linguagem old school pelo menos para aquele público do WP também não funcionou. Houve muitas coisas que foram acontecendo naquele show que simplesmente não foram funcionando. O que significa que chegas ao main event,
e não podes pedir a um Bemer e a um David, por muito talento que eles têm, de olha, malta, agora apaguem este fogo florestal em 15 minutos, obrigado a Deus. E tivemos a sorte, mesmo assim, de o David e o Bemer já terem alguma história anterior que dá para justificar aqui este confronto. Desculpa ter-me interrompido, era number one contender também, o combate que também ajudava. Sim, a ideia era, mesmo com o Artfire, ia ser number one contender. Só que a razão porque nós, 2 shows antes, pomos o Beber com o Artfire a combater um com o outro e o Bernardo vai lá e faz merda, é exatamente por causa disso, que é para as pessoas verem. Estão a ver o que é 5, 6 minutos disto, imaginem 20. E ficámos mesmo assim, e resultou a 1000%, que o pessoal ficou com um hype, brutalíssimo mesmo, sim. Até aí tudo bem. A partir daí tudo mal. Portanto, não podia concordar mais, que foi uma coisa que no papel eu sabia que havia riscos. Eu estava um bocado mais confortável do que se calhar devia estar, porque nós já tínhamos feito no passado e tinha corrido bem. Eu achava que aquelas confusões que tu estavas a falar, os teus convidados falaram, e bem, não iam ser suficientes para o show perder ímpeto. Guess who's wrong? E uma coisa engraçada destes shows é isso, é que uma coisa que eu também tentei fazer é ir experimentando coisas diferentes, que é para tu garantires que também vais aprendendo. O que é que funciona, o que é que não funciona. Porquê? Porque à medida que tu vais percebendo o que é que funciona, ok, mais para a esquerda. E depois, batalha do poder. Esta já vai fazer outra vez. Scramble. Depende dos participantes, depende da história que tens para contar no combate. Pronto. Mas isto para te dizer o quê? São ideias que eu, depois de as ver funcionar, se tu me perguntasses, fazias isso outra vez? Não, experimentava outra coisa. Ou, como é que eu ia dizer? Ou então a fazer o Scramble, a fazer a batalha do poder. Deixa cá mudar isto um bocadinho. Porque é fácil, tu percebes. Tag match em formato old school não funciona bem. Ok, fazes uma coisa mais. Não faças indie fuckery durante 20 minutos, mas faz qualquer coisa mais atual, por assim dizer. Quem diz isto diz outra vez. Eu estou a falar mais de tag match porque estou mais confortável com falar desse formato, porque até falámos todos sobre. Mas houve muita coisa nesse show. E inclusive muita coisa que saiu da minha cabeça que podia ter claramente funcionado melhor. Tu depois de ver o show dizes, isto já não se faz outra vez, isto tinha que ser ajustado, isto nunca na vida, o que é que eu estava a pensar aqui? E isso acontece em todos os shows, simplesmente na Batalha do Poder o que aconteceu foi, temos aqui estes erros todos que podem ser espalhados por esta season e pela seguinte, aqui. Okay. Ora, mas é uma lição também, não é? Vamos aprendendo, não é? Afonso Malheiro, diz. A única... Diz. O que eu fico lixado com os meus erros é, para mim, um erro é a melhor escola que uma pessoa pode ter. Eu aprendo, já não vou por aqui outra vez. O que me lixa é há alguém que vai ter que ir para o ringue e executar essa má ideia. Portanto, quando eu estou a falar ao telefone com o Eduardo, então, como é que está? Não sei o quê, então. E depois começamos a falar sobre wrestling e ele de repente diz-me ZZP e Yoga. Tu tiveste que ir para o ringue fazer essa merda. Pois é, o Bernardo teve que dizer grande promo! A única coisa que uma pessoa pode fazer é perguntar a ela para porque é que isto não correu bem? Depois ir lá dizer baixinho, não é? Baixinho. Não podes fazer. Assim, é como se fosse uma hospedeira de bordo que já não tem. Boa analogia. Boa analogia, Malheiro. Olha, ia-te a dizer, tenho aqui mais uma pergunta para te fazer ainda, mas ia-te perguntar como é que estás de tempo. Se eu tiver que roubar mais, eu diria 35 minutos. Achas? Que decisão! Sabes porquê? Porque é 30, eu estou a pôr o mínimo 30, já estou a pôr mais 5. Percebes? O que é que dizes? Podemos ir andando. A única coisa que eu te vou dizer é, eu sou daquelas pessoas que não têm
açúcar no sangue, tem sangue no açúcar. Portanto, eu posso chegar a um momento em que percebo que tenho de fazer uma pausa para ir comer qualquer coisa. Olha, então, mas era Mas, isso que eu te ia dizer, Malheiro. não, mas eu agora estou bem, Mas podemos olha, continuar. eu ia dizer o seguinte, que era, eu ainda tenho mais uma pergunta para te fazer e a seguir terminávamos a primeira parte, percebes? E ficarias 2 semanas, portanto faríamos 2 programas, seguir desliga-se e depois faz logo a segunda de seguida, que as pessoas já vão ver na semana seguinte. Podemos fazer isso? Perfeito. Perfeito. Olha, faço-te uma última questão, que é que vai terminar esta primeira parte. Qual é que achas que foi o teu, se tivesses que escolher, eu sei que às vezes pode não ser fácil, qual é que achas que foi o teu ponto alto entre WP Clássico e eu diria WP Batalha, que eu acho que são as tuas duas obras maiores, acho que mais os Batalha, mas isso é uma opinião pessoal, não sei qual é a tua, mas qual é para ti o teu ponto alto, aquele dia em que tu disseste assim, man, isto resultou, epá, 100%, parece um booker, isto resultava na WWE. Diz. Eu sei que tu disseste isto por uma questão de simplificar a questão. Aquilo que tu chamas Sim. a minha obra é tudo menos isso. Isto é uma obra de pessoas que estão ali a fazer tudo, desde dar bumps, montar o ringue, montar as cortinas, inclusive melhorar a minha parte do show. Ou seja, isto está muito longe de ser. Referi-me ao booking ser só. A minha obra, Era só na parte do booking. Só na parte do booking. Eu tenho muitos momentos em que olho e digo com que fiquei muito contente. O primeiro show de todos que eu buquei, que é a Batalha Real do WP Clássico. Em que, ainda por cima, o primeiro segmento é um segmento em que vai toda a gente ao ringue. Ou seja, tu tens um amontoado de gente atrás da cortina, e eu estou ali e eu estou num momento em que eu não faço a mínima ideia se o meu tipo de escrita, o meu tipo de booking funciona. E a única coisa que tu ouves do público é silêncio. É aquele silêncio daquele público português. Espera lá que eu ainda não sei se isto é bom ou não. Então deixa cá ver se isto é... O que é que isto é? Estou a começar aqui a fazer assim e tal. Eu estou ali a pensar, eu não sei se isto funciona. Estou um bocado nervoso com isso. Além de mais, a última pessoa que vai sair pela cortina nesse segmento sou eu, portanto, depois ainda tenho que estar preocupado. Eu tenho alguma experiência com falar em público, mas isto não é bem falar em público. Portanto, estava ali bastante nervoso. É verdade, é que nós chegámos ao fim do show e pronto, as coisas correram bem. E foi aquele momento em que eu disse, espera aí, isto se calhar há aqui qualquer coisa, ok, vamos continuar. E eu não sei se tu já passaste exatamente por esta experiência, mas quando tu estás a tentar perceber numa coisa qualquer tua criativa e não sabes se aquilo que tu estás a fazer funciona, e tens aquele momento que é o momento ou vai ao racha. O momento da verdade. Vai ao racha, não é? Exatamente. Esse foi o momento. No WP Batalha também tivemos esse momento, que foi com outra batalha real, que foi a Batalha dos 1000, em que a pergunta na minha cabeça era, vamos lá ver se isto ainda funciona. Na versão um bocadinho updated, mas a filosofia do booking é exatamente a mesma. Mas estávamos a montar muitas personagens novas ao mesmo tempo, havia muita coisa nova. E depois havia aquela coisa que é, deixa ver se as pessoas compram, por exemplo, o Salvador como babyface imediatamente, por exemplo. Havia muitas perguntas no par. Depois há ali pequenas coisas. Por exemplo, havia o grande suspense na Season 3 que é, deixa ver se as pessoas vão à bola com esta história diferente. Porque a primeira e a segunda Season são muito baseadas à volta do título. Em que a personagem principal é o campeão e andas ali muito à volta do campeão. Na primeira Season é ver se o campeão babyface sobrevive aos contenders. Na Season 2 é quem é que é o babyface que finalmente tira este gajo daqui. A Season 3, não. Tinha que ser uma coisa diferente e nós, para mim, um dos grandes pontos de atração é, deixa ver se nós conseguimos fazer uma coisa diferente e que funciona. Mas como eu tento, tem que ser uma coisa criativamente audaz o suficiente para encaixar. Nesse aspecto, o último show de todos, a mim deixa-me imensas boas recordações. Não dá para ver, mas deixa ver se eu consigo, sem desligar o meu computador. Mas dá para ver o cabo do show. Está à vontade. Está à vontade. O póster ao lado do George Carlin é um póster da última batalha.
Mas vocês só fizeram esse? Não, isto é fiz eu para mim. Brutal mesmo. E agora tu dizes assim, É injusto. isso é injusto. É injusto. É injusto. Mas isto para te dizer o quê? O WP Clássico a mim deixa-me bastante frustrado porque eu, pronto, agora o velho clichê, eu se soubesse na altura aquilo que sei hoje, metade das cenas que eu fiz não as teria feito. Mas o WP Batalha chegou a bom porto porque, em grande parte, porque todos nós já sabíamos muito mais do que sabíamos no WP Clássico. E saí, sobretudo, da última batalha com aquilo que eu queria que acontecesse, aconteceu exatamente, que era a visão que eu tinha na minha cabeça, que é acabarmos todos no ringue a dizer adeus ao público. E com o feeling de que o público não está propriamente a aplaudir de pé porque quer que a gente se vá embora. Tipo, já chega, 3 seasons, agora... Não, nem pensar, acredita. Brilhante. E aquilo que eu queria era isso. E deve ter sido o único momento na minha vida em que a visão que eu tinha na minha cabeça foi exatamente aquilo que aconteceu. E depois são pequenos pormenores, coisas que me deixaram muito contente. Por exemplo, eu acho que o meu combate favorito, não pela técnica, não pela história épica, não por nada disso, o meu combate favorito, acabaste de ser o meu combate favorito. Na primeira season, o Salvador contra a Kelly. Porquê? Porque acontecem ali tantas pequenas coisas naquele combate que, se calhar, uma pessoa que está só a ver o combate não se apercebe. Que deve ser um combate com que eu olho com mais carinho. Porque as pessoas podem não ter a noção disto, mas a Kelly estava super no início. O que significa que, ela, por muitas qualidades que ela tenha, ela pode ainda não ter as ferramentas todas naquele momento para fazer um combate daquele tipo funcionar. Ou seja, ainda vai estar, pelo menos em parte, dependente de alguma ajuda. E nesse sentido, não tinha melhor pessoa para ajudar. E depois outra coisa, que tipo de combate é que faz sentido que o Salvador e a Kelly tenham? E nós ficámos a pensar, isto é muito mais giro se for uma coisa rápida, porque por um lado tem a ver com o estilo da Kelly, e por outro lado, para cobrir qualquer... Da mesma maneira, estamos a falar dos riscos da Batalha do Poder. Se a Kelly tem ali algum momento... como é que eu ia dizer? Agora, a analogia é terrível, por isso eu espero que a Kelly veja isto para ver. Por exemplo, tens o Goldberg. O Goldberg em 30 segundos toda a gente diz Spear, Jackhammer. Goldberg em 10 minutos. Sério, eu espero que haja um terremoto e eu que estou no resto do chão, o meu prédio todo caia em cima de mim para eu não ter que acabar de ver aquela merda. Pronto, Kelly, espero que vejas isto. Mas isto para te dizer o quê? Uma pessoa ou que não tem muitas qualidades, ou que no caso da Kelly, possa ainda não ter a experiência toda que precisa para carregar um segmento grande de combate pelo título, é muito mais inteligente o combate ter 6 a 8 minutos do que 15 a 20. E isso ajuda a tu pensares, ok, o que eu quero é não é um combate explosivo, mas é um daqueles explosivo, obrigado, sim. É aquelas lutas de filmes em que as coisas são muito mais rápidas. Sobretudo considerando que mais à frente no card vais ter o Rafa com o Cougar, em que vais ter o épico todo, ou seja, não precisas estar a dar isso também, tentar dar isso na primeira parte. E aquilo que eu vi foi exatamente aquilo que eu queria ver, mas que não tenho ferramentas para os pôr a fazer. Aquilo nasce da cabeça do Salvador e da Kelly. E é das coisas que eu mais gosto de ver é isso, é tu perceberes que uma coisa em que a única coisa que tu fizeste foi apontar a direção e eles entregaram tudo e mais alguma coisa. E depois pronto, e depois vês aquele forar do Salvador que toda a gente ficou tipo, Jesus, matou a rapariga. Pronto, e depois há ali 1 ou 2 momentos no combate, por exemplo, o dive cá para fora, também, que começa logo a abrir. Acontece ali muita coisa naquele combate que me deixa
guardo com muito carinho aquele combate, é o que eu posso dizer. O Baber com o Salvador, a primeira vez que eles combateram com o Salvador se torna campeão, em que há ali 3 ou 4 momentos durante as seasons todas em que eu nunca, como é que eu vou dizer, eu nunca me escapou a importância do que estava a acontecer, mas há ali 3 ou 4 que eu sinto, tipo, o meu peito a ficar todo cheio por dentro. Orgulho mesmo, claro. É aquela coisa que não consegues evitar. É como a primeira vez que sais para um palco ou vais fazer uma entrevista ali. Pronto. E uma delas foi quando o Salvador ganhou o título. E há qualquer coisa na arena que tu sentes que aquilo é qualquer coisa diferente. Quando o Corvo ganhou o título foi a mesma coisa. Houve ali 3 ou 4 momentos em que isso aconteceu. Pronto. É a resposta. Ao fim de mais de 3 dias. Malheiro, muito bem, pá, incrível esta primeira parte da entrevista com Afonso Malheiro, mas o melhor é que ainda vai haver uma segunda parte. Eu direi agora que ela ainda não aconteceu, que não vai ser tão grande, não sei, vamos ver o que é que nos trará a segunda parte. Agradeço. Vais obrigar as pessoas a ver mais. Elas vão gostar de ver, isso não tenho a mínima dúvida. Agradeço imenso a Afonso Malheiro esta primeira parte, muito obrigado mais uma vez. Posso só dizer uma coisa às pessoas, aos sobreviventes, às pessoas que ainda estão a ouvir. Malta, há mais coisas no YouTube que vocês podem ver. Inclusive mais entrevistas do Fontes com pessoas bem mais interessantes. Se já viram as coisas do Fontes todas, há mais coisas no SmackDown, há mais coisas no Wrestling PT. Se não há isso, há combates do Goldberg. Okay? Não sigam este conselho. Nós voltamos para a semana então com mais Afonso Malheiro. Obrigado por tudo. Vejam toda a programação do SmackDown e do Wrestling.pt e nós voltamos então para a semana. Obrigado.